Eu sou Jennifer Gerhardt e hoje vim aqui partilhar um pouco do processo criativo do vídeo poema Porto Alegre. Eu fiz ele em 2018. Nessa época eu estava morando em Porto Alegre, no motorhome ainda. E a gente estava morando no centro, num estacionamento do centro de Porto Alegre. E eu tava muito mexida com aquele entorno todo ali, né? As pessoas e aquele movimento todo, assim. E foi um período que eu criei bastante videoarts com bonecos, porque eu tava investigando muito, me interessava muito investigar essa poética do micro e do macro. Eu gostava muito da ideia de olhar para a cidade nessa relação, assim, né? Do que é pequeno, do que é enorme e, de certa maneira, de ampliar o olhar, né? Sobre as coisas pequenas de um grande centro urbano. Então, era um período que eu estava trabalhando dentro do motorhome, né? Quando meu filho ia para a escola de tarde, era o momento que eu me concentrava nessas criações. E foi quando eu decidi fazer essa história, que na verdade o meu processo criativo ele é muito intuitivo. E nesses vídeos também não é diferente, assim. Eu fiquei com vontade de falar alguma coisa sobre aquilo que estava me movendo. Então eu geralmente começo ou escrevendo ou simplesmente criando, né, os bonecos a partir de uma vontade, de um interesse, né? Esse boneco especificamente do Porto Alegre é um boneco de manipulação simples, né? Ele tem movimento aqui no braço, de articulação, deixa eu ver se dá pra mostrar. Mas ele é um boneco bem simples, assim, em termos de articulação. Tá desfocando. E feito com tecidos que eu tinha em casa, né? Essa parte aqui é a parte que eu botei um arame. Essa parte de baixo é mais solta para justamente eu poder encaixar o dedo aqui, né? E ele se mover as pernas. Então ele tem uma manipulação super simples, né? E eu queria muito um boneco que andasse pela cidade, né? Porque era sobre isso que eu queria falar, assim. E aí, o meu processo é um pouco assim, eu faço o boneco e eu saio com ele e com um celular na cidade. Então, esse vídeo, ele foi filmado, eu acho que em 2 dias, que eu fiz pequenas saídas, assim, andando, porque aí eu boto o boneco no bolso, o celular no outro bolso, e aí dali a pouco eu paro em algum lugar, me abaixo e faço alguma cena, e aí eu tô ali com o celular e filmando o boneco. Então Porto Alegre também foi muito filmado assim. Aí eu me abaixo e filmo um pouquinho, né? O que faz sentido, assim, pra mim na hora. E depois eu edito essas imagens junto com uma poesia minha autoral, que eu acho que tem a ver. Então é um processo super intuitivo, assim, super do movimento e do fluxo mesmo das coisas acontecendo. Nesse caso específico até tiveram algumas coisas divertidas, assim. Quando eu fui filmar ele, por exemplo, eu queria filmar ele no trem, no metrô. Aqui não tem metrô em Porto Alegre, né? Mas tem um trem que vem da região metropolitana. E aí eu fui num horário de grande circulação, assim, né? Acho que era bem cedo. E me abaixei, assim, porque eu queria pegar as pessoas vindo, né? As pernas e tal. Queria investigar um pouco essa coisa da câmera lenta, com ele ali no meio. E aí fiquei ali abaixadinha, filmando, assim. E aí foi muito curioso, porque eu fiquei um tempo, assim, e daqui a pouco veio gente perguntar se eu tava bem. O pessoal da própria organização do trem veio, falou, alguém falou lá que achava que tu tava passando mal, porque eu fico abaixadinha ali, né, não tem muito... E como sou só eu filmando, às vezes eu fico numa posição meio torta, assim, porque eu seguro o celular com as pernas e vou filmando lá na frente. E aí foi bem curioso e foi bonito também que nesse dia, especificamente também que eu tava filmando Porto Alegre, eu tava no metrô, nesse mesmo lugar, um pouquinho antes do pessoal chegar pra perguntar se eu tava bem, assim. Aí veio uma moça, parou, voltou, me olhou e falou assim, não foi tu que fez o vídeo do Seu João? E o Seu João é um vídeo poema que eu fiz de um senhor
Esse é um senhor de história real, né? Um senhor real, que morava na minha rua e que quando aconteceu dele falecer, a maneira que eu consegui lidar com aquilo, eu já tava no processo de fazer o boneco dele, foi gravar um vídeo poema que chama Seu João, ele tá no YouTube também. E aí essa moça falou, eu sou sobrinha do Seu João, eu vi o vídeo, me tocou muito, a nossa família viu, e eu te vi aqui, eu imaginei que podia ser tu. E eu achei um movimento bem bonito, assim, pra mim, de encontro ali. Foi filmando Porto Alegre. Bem, e aí eu fiz esse vídeo, coloquei ele em rede social, na época isso era 2018. Eu acho que era mais Facebook que eu usava. E foi muito curioso também o movimento que isso teve, porque eu fiz esse vídeo em uns 3, 4 dias, assim, desde a criação do boneco, a filmagem, a edição e a publicação. E aí botei na rede, porque pra mim é um pouco esse movimento de partilha, assim. E um pessoal viu e uma moça me escreveu perguntando se ela não podia, se eu não queria inscrever ele num festival de cinema que estava tendo no Alasca. Era uma brasileira que morava lá. E eu falei, puxa, eu acho ótimo, mas eu nem sei falar inglês. E aí ela falou, não, eu vou traduzir o vídeo, se tu me permite, e aí vou te dar aqui o link e aí tu inscreve. E aí eu inscrevi o Porto Alegre nesse festival chamado Motif, não sei se eu tô falando certo, no Alasca. E ele foi vencedor do prêmio de melhor vídeo feito por celular, porque eu fiz tudo no celular, né? Inclusive a edição, eu não tinha como, o meu computador não suportava. E aí eles me mandaram este prêmio aqui diz a Motif Awards 2019, Best Mobile Produções de Porto Alegre. Então eles me mandaram da Alasca, não tive como ir na Alasca, né? Muito queria ver a Aurora Boreal, mas eles me mandaram esse troféu graças a Porto Alegre. Eu acho muito curioso como a gente pode criar, assim, né? E como as nossas criações, às vezes de um modo bastante intuitivo, assim, elas podem ir para lugares inimagináveis, tipo um prêmio no Alasca. Eu acho que é isso. É só isso, mais nada. Muito obrigada.